Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos começar a nossa aula hoje, Processamento dos Alimentos, capítulo 7 do grupo 5. Então, da 164 até a página 170. Bora lá? Processamento dos alimentos. A alimentação dos seres humanos vai além da obtenção de energia e de nutrientes. Segundo o Ministério da Saúde, uma alimentação considerada saudável envolve hábitos e práticas alimentares regionais que valorizam a produção e o consumo de alimentos nos locais, de baixo custo e elevado valor nutritivo, livre de contaminantes, bem como os padrões alimentares mais variados em todos os ciclos de vida. Isso quer dizer que a alimentação envolve tanto a ingestão de nutrientes quanto a forma como os alimentos são produzidos, preparados e comidos, considerando-se aspectos sociais, culturais e regionais da prática alimentar. Todos esses fatores influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas. Agora, vamos estudar os alimentos de acordo com o tipo de processamento pelo qual passaram. Os alimentos são classificados de acordo com o seu estado natural e quanto foram manipulados. Eles estão divididos em 3 categorias que nós vamos estudar: in natura, minimamente processado, processados e ultraprocessados. Então, você sabia que os alimentos são classificados de acordo com o estado natural? Então, por isso que nessa matéria nós vamos estudar a classificação de cada um e de como nós devemos consumir, tá? De forma correta. Então, nós vamos ver primeiro in natura, minimamente processado, depois processados e por último ultraprocessados. Processados. Os alimentos in natura são obtidos de plantas e animais sem passar por processamento. Quando os alimentos passam por processos como limpeza, retiradas de partes não comestíveis ou indesejáveis, corte, moagem, embalagem, congelamento e pasteurização, são chamados de minimamente processados. Nesse processo não há acréscimo de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias no alimento. Então, aqui nós temos o exemplo, o A, que é a salada de fruta, né, preparada com os alimentos minimamente processados, ou seja, que não vai ter nenhuma modificação, tá? E o B aqui são os sucos integrais, aqui no caso é o suco de laranja, tá? E são preparados com os alimentos minimamente processados, ou seja, modificados. Então, o que são esses alimentos minimamente processados, né, in natura? São aqueles obtidos diretamente da planta ou de animais adquiridos para consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração após deixar a natureza. Já os minimamente processados são alimentos in natura antes de sua aquisição, foram submetidas a algumas alterações, tipo moagem, refrigeração e limpeza, mas sem adição de temperos, tá? Então, aqui nós temos como exemplo a salada de fruta e os sucos integrais. Nós vamos falar sobre os alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles que passam por processos industriais, nos quais são adicionados sal, açúcar, gordura, óleo ou vinagre. Esses processos envolvem técnicas de cozimento, secagem, fermentação e métodos de preservação em latas, vidros ou em outras embalagens. O objetivo desse processamento é aumentar a duração dos alimentos e torná-los mais agradáveis ao paladar. Então,
que são esses alimentos processados? Então, são aqueles que sofreram algumas modificações, tá? Ou seja, para aumentar o tempo de duração dos alimentos. Então, eles podem ter umas modificações com adição de sal, de açúcar, temperos, para aumentar a durabilidade e realçar o sabor. Então, exemplo, produtos enlatados. Nós temos milho, ervilha, frutas em caldas ou cristalizadas e entre outros. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados. Então, o que são alimentos ultraprocessados? São aqueles muito modificados por processos industriais. Além de ter sal, açúcar, óleo e gorduras em grande quantidade, esses alimentos recebem outros ingredientes que costumam ser artificiais. Então, aqui como exemplo, ele colocou sorvete, aqui flocos, né? Cereais, né? Floco de milho e macarrão instantâneo. Então, esses são extremamente ultraprocessados. Então, ou seja, são produzidas a partir de substâncias que estão extraídas de alimentos com óleos, gorduras, açúcar, amido, tá? Entre outros. Então, ele vai fazer com que esse alimento ele tenha a maior durabilidade e também tenha alteração nas cores e nos sabores, tá? Então, vai ter conservante, corante e aromatizante. E esses alimentos, eles podem causar riscos para a nossa saúde. Pode provocar doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, pressão alta, entre outros. Então, isso vocês devem prestar muita atenção. A nossa dieta, ela deve ser rica em alimentos in natura, pouco alimentos processados e evitar, tá? Os alimentos ultraprocessados. Aqui eu coloquei a imagem, né, que vocês têm na apostila, né, de alimentos in natura que pode se transformar, né, que pode se tornar ou processados e ultraprocessados. Então, in natura, né, tem o abacaxi, tem a espiga de milho e o peixe, né? Então, in natura, ele pode ser transformado em processados, que nós temos aí a parte de um abacaxi em calda, e ele pode ser transformado em ultraprocessado, ou seja, o suco de abacaxi em pó. Então, lembrando que esses produtos ultraprocessados é o que a gente deve consumir o mínimo possível, tá? E o processado, a gente tem que ter uma boa moderação e consumir sempre que possível os alimentos in natura, tá? Bom, vocês vão assistir os vídeos que falam sobre processamento dos alimentos e eu coloquei para vocês também 2 paródias sobre alimentação saudável e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, depois nós vamos fazer um comentário sobre esses vídeos, tá? Vocês me dão uma devolutiva. Após os vídeos, vocês façam as atividades da página 171 até 175, ok? Beijo, meus amores, até mais! Prepara e marca a hora com a nutricionista. Não siga a dieta daquela só revista. O equilíbrio é a chave de qualquer conquista. Então fique atento enquanto toca. Prepara, de 3 em 3 horas você vai comer. O seu metabolismo vai agradecer. Com a nutrição você vai aprender. Escolhas saudáveis vai fazer. Vai grelho, frango e vai temperando. No vapor, legumes cozinhando. Fast food só vai te engordando. Sorvete, brigadeiro, só não pode o tempo inteiro. Frituras no óleo borbulhando. Na gordura só acumulando. E as artérias não tão aguentando.
tira esse sal da mesa. Hipertensão não é moleza. Prepara e marca a hora com a nutricionista. Não siga a dieta daquela sua revista. O equilíbrio é a chave de qualquer conquista. Então fique atento enquanto toca. Prepara, o rótulo do produto é preciso ler. E eu lhe garanto se surpreender. Com a nutrição você vai aprender. Escolhas saudáveis vai fazer. Vai, dietas da moda estão bombando. E as meninas estão acreditando no que as famosas estão contando. Mas faltam nutrientes, isso vai te deixar doente. Tá comendo muita Carolina, isso é caloria vazia. Vai surgir a tal da anemia. Corre já pra sua cozinha com morango vitamina. Vitamina Vitamina. Prepara. Você sabia que os alimentos são classificados de acordo com seu estado natural e o quanto foram manipulados? Eles são divididos em 3 categorias: in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura e minimamente processados são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Já os minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas como moagem, refrigeração e limpeza, mas sem adição de temperos. Alimentos processados. Alimentos processados, em geral, são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. São fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário nos alimentos in natura ou minimamente processados para aumentar sua duração ou realçar sabores. Alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são produzidos a partir de substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Sua dieta deve ser rica em alimentos in natura, poucos alimentos processados e, se possível, evitar os ultraprocessados. Lembre-se, você é responsável pela sua saúde. Olha o lanche que eu trouxe pra gente comer aqui. É de chocolate e essa bomba, joga ela pra lá. Olha o refri que eu trouxe pra gente tomar aqui. É refri de cola, pelo amor, eu não vou tomar. Agora preste atenção, senão você se dá mal. Isso não faz bem, se liga. Quer ir pro hospital? Melhor ouvir o que eu digo e não se esquecer de nada. As fibras estão nas frutas e legumes, parça. Esquece essa loucura de comer bolacha. Beleza, agora preste atenção porque tu não entende nada. Cê precisa de fibra e de 2 litros de água. Come açaí na tigela porque não come beterraba. As fibras estão nas frutas e legumes, parça. Esquece essa loucura de comer bolacha. Cê pensa que me engana, mas eu tô ligada. Só quer refri e suco, mas não toma água. Olha o lanche que eu trouxe pra gente comer aqui. É de chocolate e essa bomba, joga ela pra lá. Olha o refri que eu trouxe pra gente tomar aqui. É refri de cola, pelo amor, eu não vou tomar. Agora preste atenção, senão você se dá mal. Isso não faz bem, se liga. Quer ir pro hospital? Melhor ouvir o que eu digo e não se esquecer de nada. As fibras estão nas frutas e legumes, parça. Esquece essa loucura de comer bolacha. Beleza, agora preste atenção porque tu não entende nada. Cê precisa de fibra e de 2 litros de água. Come açaí na tigela porque não come beterraba. Esquece o sódio e a gordura saturada. Não troca sua saúde por coisa
comida barata. Cê sabe da real, mas você não faz nada. Se liga, sua vida tem que ser mudada.